Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians antes da partida contra o Novo Horizontino fora de casa pela 7ª rodada do Paulistão. Corinthians que deve entrar com o time completamente reserva, mais alguns garotos da base para enfrentar o Novo Horizontino 2 dias depois de enfrentar o Noroeste em casa, hein? Que calendário caótico. E também tem uma informação importante sobre o Rodrigo Garro, Corinthians aí que foi condenado na FIFA, e o Bianchini trouxe mais informações pra gente nesse vídeo. E na sequência tem um cortezinho do G4 com mais informações do Rodrigo Vessone sobre o Coringão, hein? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians entra em campo hoje por mais uma partida do Campeonato Paulista. Pois é, jogou no sábado, venceu o Noroeste de Bauru na Arena e hoje já está em Novo Horizonte, um jogo que foi antecipado por conta do calendário da Libertadores. As campanhas de Novo Horizontino e Corinthians aí na tela pra gente em 6 jogos e a gente vai ao vivo direto com Vladimir Bianchini, que está no interior de São Paulo, trazendo as informações deste Corinthians para logo mais. Tudo bem, Vlad? Seja muito bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Outro beijo para você, Glaucio. Um abraço para o pessoal do estúdio. Também para os fãs de esportes, eu estou aqui em Novo Horizonte, uma cidade muito bacana aqui do interior paulista. Às 9h30 da noite tem Corinthians e Novo Horizontino. E o Timão que vai com uma formação praticamente reserva, já que jogou contra o Noroeste no final de semana na Neoquímica Arena e terá um clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque na quinta-feira pelo Campeonato Paulista. Por isso mesmo o técnico Ramon Dias não trouxe vários jogadores aqui para o interior, incluindo o Mateuzinho, Palácios, Carrilho, Coronado, o Martínez e o Memphis Depay, que sentiu dores no tornozelo. Em compensação, ele vai ter a volta do Alex Santana, que cumpriu suspensão no final de semana contra o Noroeste, e também do atacante Giovani, que não era relacionado desde outubro, quando enfrentou o Flamengo pela Copa do Brasil. Ele tem um problema de questão de contrato, que vai até o meio do ano. Ainda não se acertou com a diretoria do Corinthians. O técnico Ramon Dias tinha afastado eles dos jogos até então, só que pela necessidade acabou trazendo o atacante aqui para o interior paulista. Além disso, o Corinthians não conta com o Rodrigo Garro e também com o Gustavo Henrique, que estão se recuperando de lesão. Lembrando que o Corinthians é o segundo colocado do Grupo A, com 15 pontos ganhos, e pode assumir a liderança e ultrapassar o Mirassol em caso de vitória. Também tem a questão do saldo de gols. O Corinthians que vai fazer esse jogo pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, partida adiantada porque tem os playoffs da Copa Libertadores da América. E falando a respeito dos problemas fora de campo, o Corinthians sofreu algumas derrotas na justiça. A FIFA divulgou hoje que o Corinthians perdeu 2 processos, um em relação à compra do Félix Torres, do Santos Laguna, do México, e outro em relação à compra do Rodrigo Garro, do Talleres, da Argentina. O Corinthians vai recorrer na justiça, ele entrou inclusive na Corte Arbitral do Esporte. A gente apurou com a diretoria do Timão que até o momento não corre o risco de sofrer um transfer ban, mas os problemas vão aumentando, justamente porque o Corinthians não tinha um acordo em relação ao pagamento, forma de impostos e tudo mais com os dois clubes que entraram na justiça para tentar receber o dinheiro. Então até o julgamento a gente ainda não sabe o que vai acontecer, se o Corinthians vai ser obrigado a pagar esses valores ou não. Em contato com a reportagem do ESPN.com.br, o presidente do Talleres fez duras críticas à diretoria do Timão. Ele disse: vendemos achando que era um clube sério. A gente até o momento não teve uma resposta do Corinthians a respeito dessas declarações do presidente do Talleres, mas a gente segue aqui apurando as informações. Glaucio, eu volto com você. Boa, Vlad. Obrigada, amigo. Boa sequência de trabalho por aí, no interior de São Paulo, acompanhando mais uma rodada de Campeonato Paulista. Vlad cita bem lá no nosso site, no espn.com.br, tem mais informações sobre esta questão Corinthians, Talleres. A apuração de toda a nossa equipe está lá para você também acompanhar mais. É só acessar o nosso site, o espn.com.br. Tá aí, ó. Aspas do presidente do Talleres, falando da dívida com o Corinthians pela compra do Garro. Vendemos pensando que era um clube sério. Luciano Borges foi quem apurou e traz pra gente lá no nosso site. Já vou pedir pra turma emendar aí o provável Corinthians para hoje, para enfrentar esse Novo Horizontino. Vem numa maratona, né, Jailson? Porque joga no sábado na Arena contra o Noroeste, agora esse jogo contra o Novo Horizontino, e quinta-feira só tem o clássico contra o Palmeiras. Então, a vida do Ramon tem sido assim. Ele tem também dividido, né, o seu elenco, trazendo times mais alternativos. E aí, para hoje, antes a gente dá uma olhadinha também no Novo Horizontino. Novo Horizontino de Eduardo Batista, que a gente sempre fala também de bons trabalhos, boas campanhas recentes desse Novo Horizontino, jogando em casa também. Tem a sua força, tá aí o time do Eduardo, definido para logo mais. E o Corinthians do Ramon pra gente falar, meu amigo. Tá aí na tela pra gente. Então, o Novo Horizontino, que, né, nas 2 últimas temporadas quase teve o acesso, né, pra Série A, vem um time bem retrancado,
tá defendendo bem, sua meta tá permitindo que os adversários finalizem bastante, essa que é a realidade. Mas tá saindo bem no contra-ataque. E essa maratona do Corinthians de ter que ficar dividindo 2 times, o Ramon Dias foi bem nesse tipo de divisão. Por exemplo, hoje aí tem o Yuri Alberto, o Héctor Hernandes também precisando mostrar que veio no Corinthians também, Charles, Jean e Alex Santana, enfim, o Hugo Souza, enfim, alguns jogadores que precisam mostrar um pouco mais, mas eu fico mais com a situação do Héctor Hernandes, o Charles também precisando mostrar um pouco, e aí vai ter, eu acho que sim, assim como o Abel Ferreira fez no Palmeiras, de dividir os elencos e ir cada jogo fazendo uma equipe para não pressionar tanto fisicamente os jogadores, ainda mais que é uma pré-temporada, o Corinthians fez bem também pra mim, ainda mais nessa maratona, porque a gente não tem espaço. Por exemplo, ontem mesmo, a Supercopa, se não rolasse o jogo, ia ser quando? Era isso que eu ia falar. Além da maratona, né, dos jogos muito próximos, campos muito pesados, né? A chuva tem pegado muito em todos os campeonatos, em todos os jogos. Então isso também tem um desgaste maior, tem um né? desgaste maior. O Campeonato Paulista a gente está vendo, basicamente todos os gramados estão sendo prejudicados, sim, carregados por conta da chuva. Eu acho importante, ainda mais início de temporada. A gente sempre tá batendo nessa tecla, porque eu sei que pro torcedor não é bem assim, não entende, campeonato estadual não importa, o torcedor quer que seu time vença, mas eu acho que vale a gente tomar esse cuidado, porque são campos pesados, gramados pesados, e é um início de temporada. E aí eu acho que foi bem inteligente da parte de todo o futebol ali do Corinthians, de dividir o elenco. Hoje não vamos contar, né, com Thales Magno, enfim, Memphis, Coronado, que são os caras que estavam brigando ali também pela posição do meio, a posição do Garro. Mas tem ali o Yuri Alberto, que pode ajudar ainda mais essa parte ofensiva, o próprio Hugo Souza, Félix Torres também já foi utilizado algumas vezes, enfim, Charles, Jean, Alex Santana. Não muda a forma que o time joga. Ele estava jogando com os 3 volantes, os 3 volantes para proteger esse meia e a dupla de ataque. Acho que a essência do time do Corinthians, assim, a forma que o time joga não vai mudar. A questão são só as peças, mas é o que o Ramon Dias arrumou para fazer por conta do calendário. Não tem muito o que fazer. E tem fase prévia da Libertadores, Exatamente. Tanto que esse jogo foi antecipado hoje também, mais uma preocupação, porque precisa também, né, nesse jogo de ida e volta inicial, garantir também a sequência de Libertadores. Ele já avisou que o Memphis, portanto, não vai para Novo Horizonte para que vá jogar inteirão contra o Palmeiras. Esse é o planejamento aí do Corinthians, né, Vessar? Na verdade o time acabou, eles foram embora 10 da noite do sábado, 10 da noite do domingo estavam embarcando. A viagem para Rio Preto, que fica acho que 80 quilômetros de Novo Horizonte, e eles foram embora no domingo à noite já. Alguns jogadores ficaram em São Paulo, nem viajaram. E quem foi, a gente vai mostrar daqui a pouco o campinho aí, quem foi também não deve começar o jogo. Gente, é humanamente impossível você acabar um jogo sábado, 10 da noite, e querer que os mesmos caras, tirando o Hugo Souza, que é goleiro, aí é um desgaste muitas vezes mais de cabeça do que do corpo, né, pro goleiro, os caras estejam em campo segunda-feira à noite. Com todo respeito, não tem o que fazer. Esse jogo não era para acontecer hoje à noite. Esse jogo só vai acontecer porque é o jogo da 11ª rodada, que foi colocado ali na frente, né, para hoje, por conta da pré-Libertadores. Obviamente ninguém no Corinthians está reclamando, né? O time que lutou para não cair, faz aquela arrancada e vai para a pré-Libertadores, é muito diferente do Botafogo. O Botafogo era campeão, 40 pontos na frente. Ele tem a derrocada e cai para a pré-Libertadores. Aquilo era um desespero no ano seguinte, porque não era condizente com o brasileiro que o Botafogo estava fazendo. Então a pré-Libertadores surgiu como um castigo. No caso do Corinthians, não é um castigo, é uma coisa muito boa ter participado dela para quem lutou 22 rodadas na zona de rebaixamento. Então ninguém está reclamando, mas é a vida como ela é. Vários jogadores, então, serão preservados para não estourar. E aí o foco também, como vocês falaram agora, a gente falou o tempo inteiro aí, o foco é o derby na quinta-feira. Por isso que o Memphis, por exemplo, não foi. Só deve ir para o jogo realmente quem ou jogou muito pouquinho contra o Noroeste, tipo... o Yuri Alberto entrou 5 minutos. Beleza, dá para jogar segunda-feira. O restante, Bidu ficou em São Paulo, vários jogadores nem viajaram, Martínez também ficou, Mateuzinho vai só para quinta-feira, também nem viajou. Então, são cuidados que... O André Ramalho viajou, mas não vai começar o jogo. São cuidados que você tem que tomar 48 horas depois, não tem muito milagre, não. Vamos colocar na tela aí uma tela com o desempenho do Corinthians, porque o Corinthians esse ano perdeu um único jogo
Olha, comparando com o que foi o ano passado. No ano passado, com o Mano Menezes, era uma vitória. Agora o Corinthians já tem 5. Eram 5 derrotas, agora o Corinthians tem apenas uma derrota contra o São Paulo. 16% do aproveitamento no ano passado, 83% agora. 3 gols marcados no ano passado, 10 agora. 8 gols sofridos no ano passado, 7 agora. 3 pontos conquistados no ano passado, 15 agora. Bom, o Arnaldo, tem o jogo de hoje, que é um jogo difícil também, fora de casa. Vai uma galera, já não vai. E projetando o time de quinta-feira. E eu falei, né, o Thales Magno não tá também pedindo passagem aí? 13º jogador, sei lá. Segundo. Já pulou o 12º. E antes do Arnaldo falar, só para explicar o quadro, existe o contexto, né? Você tem início de 24, troca o presidente, diretoria, 15 jogadores vai embora, 8 chegam, confusão, briga, não tem documento, o Garro não estreia e vira essa loucura toda. Essa é a vida como ela é, você ia pagar por isso. Esse ano, mantém o time, mantém o treinador, os mesmos jogadores. Cara, era óbvio que ia ser um começo muito diferente. Então, às vezes a gente fala, parece uma teoria, o que é um trabalho, manutenção de trabalho. Esse quadro acaba de representar o que é aquela loucura de troca de presidente, diretoria e elenco para uma manutenção de presidente, comissão técnica e elenco de um ano para outro, tá? É bem nítido aí nesse número. Acho que só do início do ano passado para cá, só continuou no clube o presidente e o Romero. O resto mudou tudo. Então, tipo, né? Parece que faz mais de um ano. Mas eu acho que foi importante para o Corinthians a recuperação logo depois do Clássico, a manutenção dessa sequência de vitórias, mirando, o pessoal sempre fala, o Mirassol ganhou 5 seguidas, lidera, então o Corinthians disputa, e é uma das questões desse campeonato, mando único, você jogar em casa como mandante nas quartas de final é uma coisa, você jogar como visitante é outra coisa. Então o Corinthians também mira essa posição. E o Corinthians é um daqueles times, não é como o Palmeiras, que ganhou 150 paulistas recentemente, que busca o tetra e na hora que afunilar o Palmeiras vai jogar tudo para ganhar, evidentemente. Não é porque é o quadro na parede que não vai, mas o Corinthians não ganha um título há muito tempo. Então o Paulista é importante. Essa questão das 48 horas, a gente fica... normalizando, mas não é aceitável, né? O Corinthians foi para a pré-Libertadores. Dane-se, a Federação Paulista não deveria aceitar, como ela vai fazer também em relação ao São Paulo na semana que vem, é a mesma coisa. São Paulo joga sábado em Bragança, segunda em Brasília contra a Inter de Limeira. Não existe, e para acontecer isso, para acontecer coisas como na Copinha, a Federação Paulista já fica no limite e fica conversando com o sindicato dos atletas o tempo todo de São Paulo para permitir que os jogos dela, do Paulistão e da Copinha, aconteçam em 48 horas, sendo que isso não isso é a volta a um tempo que a gente não via mais, certo? Hoje você tem as férias regulares de todo mundo, tal, não sei o que lá, tal, mas jogos a cada 48 horas entre profissionais há tempos não acontecia. O São Paulo jogou no mesmo dia uma vez? Não jogou? Jogou, 93, 94, Juninho jogou os 2 jogos, outro tempo, né? 2 competições diferentes. Eu acho que o Grêmio jogou 3 vezes no mesmo dia, coisa linda. Na época de 90. Tinha jogo que valia para 2 competições. Isso, tinha jogo que valia para 2 competições, isso já matava. Então a gente estamos voltando um pouco aos anos 90, que é bizarro. E aí, ainda o jogo é em Novo Horizonte, então tem uma viagem, não é simples, é desgastante. O Corinthians não tem outra alternativa a não ser ficar com um olho aqui e o outro lá, tentar pelo menos empatar hoje, acho que é um bom resultado, pelas circunstâncias, e enfrentar o Palmeiras. Depois de ter perdido para o São Paulo, o torcedor do Corinthians ganha no Noroeste, ganha do Velo Clube, ganha do fulano, ganha. O que é muito louco. Tem que ganhar jogo grande. É o que nós estamos falando, essa série do Corinthians, ela tem poucos jogos grandes. Sim. E acho que é isso que está faltando. Nos jogos grandes, porque assim, a lembrança, o trabalho é maravilhoso, baita, aí assim, no mata contra o Racing perdeu, no mata contra o Flamengo perdeu, do São Paulo perdeu 2 vezes. Então o torcedor do Corinthians, ele se empolga com o time, mas acho que ele tem um pulgo atrás da orelha em jogo grande. Como é que esse time vai se portar num jogo grande? Vai ganhar um adversário grande? Pra valer? Vai ganhar? Não que os jogos da série do Brasileiro, Criciúma, Vitória, não sejam difíceis. Obviamente são. Não, mas o grande jogo do Corinthians foi o 2-0 no Palmeiras. Foi. Exatamente. Esse foi o jogo. Exatamente. Foi o grande jogo da série, o grande jogo em que o Palmeiras estava numa condição... Atrapalhou a briga pelo título do Palmeiras. Sim. E ainda arrancou o Corinthians para a Libertadores. Esse tipo de jogo. Os 2 jogos. Contra o Flamengo também, né? No Brasileiro, lá atrás. Sim. Foram os 2 jogos
Isso, grandes. no dia do aniversário, aquele dia da virada da chave que você não acreditava, eu acreditava. Isso. Né, no 1º de setembro. Lá, tá, mas aquilo foi, não seremos rebaixados, depois contra o Palmeiras nós vamos jogar Libertadores. Porque o jogo grande tem esse impacto. A atual série são 12 vitórias nos últimos 13 jogos. Essa é o momento atual, 12 em 13. Tem a derrota pro São Paulo. Exato. Dos jogos do Paulista até agora, o Corinthians só foi desafiado num jogo, na prática. Hoje é um desafio diferente, não é o Corinthians principal, é contra o... A gente achou a vitória em Bragança muito impactante na primeira rodada e foi. Mas o Bragantino está muito mal. Então você diluiu aquela... O Bragantino está perdendo em casa de todo mundo até agora, né? Então eu acho que o Corinthians tem nesse, além da rivalidade, uma boa chance de, como visitante, aí é outra coisa. Outra situação. Que vai além dos 40 mil pagantes para cada jogo. É visitante, torcida única, que a gente sempre fala... Sobretudo nesse campeonato. Pesa muito. Né? Como o Corinthians vai reagir como visitante nesse jogo grande? Acho que é a grande pergunta para quinta-feira. Você tinha falado uma ideia de deixar o Memphis, como é que era? Eu tava pensando aqui, queria ouvir o Vesta a respeito de deixar o Memphis, porque aproveitar o Thales Magno. Né? Mas aí tem o Garro que também... O Garro que não tá, mas o Coronado que tá fazendo os jogos, tá indo bem. É uma questão de escolha. Eu acho que o Memphis... A questão do Thales é porque ele jogou sábado, né? Então não deve começar hoje. E aí ele joga a quinta e tem que embarcar para os Estados Unidos, porque senão o green card dele lá, o negócio da autorização de trabalho vai expirar, ele tem que ir embora. Entendeu? Acho que o Memphis como lembra que o Zagallo colocou um jogador ali? Nesse modelo do Corinthians, o Memphis ali um pouquinho atrás dos dois atacantes. Ele jogou assim contra o Noroeste sábado. Mais, entendeu? Ele jogou com Thales e Romero e o Memphis por trás. Ele jogou exatamente assim. Eu gostei. Mas o Noroeste é uma coisa, né? Aí você vai pegar o Palmeiras, eu também acho que a situação é diferente. E o Thales hoje deve ficar fora porque jogou sábado. Não faz muito sentido também, não tem condição, né? Mas é uma sugestão interessante... que obriga, se utilizada contra o Palmeiras, é o Memphis de 10, né? Que ele já jogou na carreira dele várias vezes. Depois ele foi adiantado pela questão de idade e tal. Ele sabe jogar ali. Porém, quando o time perde a bola, os outros dois atacantes vão ter que recompor mais do que ele. Né? Ele não dá para ele buscar o Rios ou o Aníbal quando estiver saindo. Os dois... mais avançados teriam que fazer. Isso às vezes acontece. O cara consegue jogar de frente para os atacantes. Quando o time perde a bola, ele vai no zagueiro e os outros dois. Exigiria do Yuri e do Thales um trabalho hercúleo sem a bola. Né? Mas dá para fazer. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians que entra em campo contra o Novo Horizontino. O Vesta vai me dizendo se é isso aí. Hugo Souza, Jacaré, Félix Torres, Choca e Hugo. O Jacaré, o João Vitor Jacaré, ele não foi nem inscrito na Copinha, essas coisas da base do Corinthians que a gente nunca entende, e vem treinando bem. O Léo Maná jogou sábado e o Mateuzinho nem viajou porque está sendo incômodo muscular e sendo preparado para quinta. Então a gente está colocando a possibilidade do Jacaré fazer o primeiro jogo, senão o Léo Maná vai jogar 48 horas 2 vezes. Então... mas aí é bem mexida a zaga, hein? Félix Torres, Choca, Jacaré e Hugo. É isso. E aí para quinta vão jogar Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu. Muda os 4. Interessante que o Vessone vai escalando o time de hoje e de quinta conforme os sinais dessa escalação. Meio campo, Rian, Alex Santana e Charles. No fim de semana deve ser... no derby é Ranielli, Carrilho, Martínez e Igor Coronado no derby. E aí Luiz Eduardo, Hernandes e Yuri Alberto. Esse Luiz Eduardo também, ele começa a Copinha de titular, perde a titularidade. Eu também não estou entendendo muito esse movimento por esse garoto. Ele nem consegue voltar a ser titular da Copinha, chega até a final Corinthians, ele está fora do time. Só que ele foi inscrito na lista A. Aí entrou 2, 3 minutinhos contra o Noroeste, não tem outro, porque o Coronado também jogou sábado. Você tem que cuidar porque o Garro não deve voltar na quinta, então cuida do Coronado. E aí sobrou para ele. A gente está colocando quase que por exclusão, não tem outro meia. E na frente o Iralberto e Hernandes. O Iralberto jogou 3, 4 minutos, também tem condição,
nem jogou no sábado, por isso que a gente está colocando a possibilidade dele iniciar diante do Novo Horizontino. E aí Hector ou Pedro Raul, a gente optou pelo Hector aí, então esse deve ser um Corinthians bem modificado. É isso que eu ia perguntar sobre o Pedro Raul. Será que nem assim ele joga? E aí não tem Romero, porque jogou sábado, o Thales não jogou sábado, Memphis jogou sábado, então essa galera toda você tenta cuidar minimamente pra quinta. Então é isso, Fê, agora trazendo uma notícia pra vocês, que não chega a ser uma informação, somente uma curiosidade aí. Um ex-jogador do Coringão, campeão pela Libertadores em 2012, tá livre no mercado e a Fiel já meio que cogitou seu nome no Corinthians, já que ele é um jogador tá livre no mercado. Trata-se do Romarinho, de 34 anos, que rescindiu seu contrato com o Neon da Arábia Saudita, ficando livre para assinar com qualquer clube. Após 6 meses aí no Al-Ittihad, Romarinho assinou com o Neon em junho de 2024, com duração de 2 anos, mas cumpriu apenas 6 meses por lá e rescindiu seu contrato após entrar em um acordo com o clube. Durante o período que ele esteve no Neon, ele disputou apenas 18 partidas, marcou 10 gols, deu 5 assistências. Ele que deixa o time na liderança no campeonato saudita da segunda divisão. Após receber essa notícia que o Romarinho rescindiu seu contrato por lá, alguns torcedores nas redes sociais começaram a comentar a possibilidade dele vestir a camisa do Corinthians, dizendo que ele joga mais com o Romero, com o Pedro Raul e o Hector, e falando pro Corinthians ir atrás do Romarinho para tentar a sua contratação. E você aceitaria o Romarinho de volta ao Corinthians? Comenta aí. Mas é claro que até o presente momento não há nada de oficial, não tem nenhuma negociação, nenhuma proposta, nenhuma procura, tanto do lado do Corinthians quanto do lado do jogador, do seu empresário. Somente uma curiosidade aí, um jogador que foi campeão da Libertadores em 2012, livre no mercado, ele que era o terror da porcada, hein, que fazia muitos gols contra o Palmeiras nos derbys da vida aí. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!